Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos! Cá estou eu para mais uma análise de outro herói que acabou de ser lançado no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar sobre o novo herói do evento Baluarte da Aparição, que está disponível aí para vocês convocarem no respectivo portal, assim tenham a dita sorte de o conseguirem. Então vamos falar sobre Vrikolacas e, antes de mais, quem é Vrikolacas na mitologia? Vem da mitologia grega e então é uma criatura morta-viva maligna, semelhante a um vampiro ou um zombie que come carne, especialmente fígado humano, e pode assombrar os vivos. Portanto, está aqui uma criatura muito, digamos, demoníaca, muito obscura, e então esta criatura tem origem nas crenças gregas, no folclore grego, e que, digamos, eram tornados vrikolacas todas as pessoas, digamos, que seriam más, que seriam impuras, poderiam se transformar em vrikolacas e assim aterrorizarem os vivos. Portanto, fica aqui este apontamento histórico de quem é Vrikolacas. Vrikolacas vem da mitologia grega e, como eu estive aqui a explicar, será tipo um vampiro, um zombie que se alimenta de carne, especialmente de fígado humano. E então vamos falar então aqui no Vrikolacas no jogo. Como vocês estão aqui a ver, ele é de elemento de trevas, não podia ser até de outro elemento, teria que ser aqui do lado obscuro, né? Do lado de sombra, ou seja, elemento de trevas, nome Vrikolacas, morte em vida, e cá está então o demónio que se alimenta de fígados humanos, este Vrikolacas que vem da mitologia grega. Graficamente pode-se dizer que está muito bem construído também. Ele tem 829 de poder elevado, na sequência dos heróis com o poder mais elevado, ou seja, na média dos heróis com poder mais elevado, que são 829 de poder. Claro que este poder é nível 80, sem absolutamente emblema nenhum, depois com a emblemagem, com alguma evolução que vocês façam, este poder irá aumentar. Ele é da classe Clérigo, subclasse número 1, domínio da Arcana. Tem 804 de poder de ataque, um ataque elevado, um ataque poderoso, 755 de defesa, uma defesa média, 1411 de saúde. Ou seja, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que indica um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver, digamos, a sua habilidade especial, chama-se Pavor Noturno. Ele é de carregamento de maná lento. E então o que é que ele faz? Ele causa 220% de dano a 5 inimigos aleatórios. Portanto, ele ataca 5 inimigos aleatórios, causando 220% de dano em cada ataque neles. Portanto, um ataque que aqui neste poder não será muito elevado, mas visto que ataca 5 inimigos aleatórios. Todos os alvos que receberem o dano recebem menos 45% de defesa, ou seja, ele provoca uma baixa de defesa nos alvos que forem atingidos. Neste caso, como são 5 inimigos aleatórios, vamos lá aqui explicar um bocadinho. Imaginemos que estão 5 inimigos na equipa contrária. O serem 5 inimigos aleatórios não quer dizer que se atinjam os 5. Imaginemos que até pode um herói sofrer um ataque, ou 2 ou 3, porque como é aleatório, não é uma coisa fixa, é aleatório, pode até um herói daqueles 5 receber os 5 ataques, por exemplo. Só o herói aquele é que receber os 5 ataques, como é aleatório. Ou então, 2 a receberem só os 5 ataques, não é todos. Ou seja, neste caso, são 5 aleatórios, não é todos os inimigos. Portanto, atenção neste pormenor, porque às vezes depois vocês podem ver, então, mas ele não atingiu aquele ou não atingiu o outro. Não é todos, é aleatório. Portanto, como é aleatório, são 5 ataques que ele faz, mas podem, por exemplo, por sorte ou azar, não sei, atingir só um inimigo, mas faz 5 ataques em simultâneo que podem atingir 1, 2, 3, os 4 ou até os 5 que estiverem presentes. Portanto, fica aqui este apontamento. E então diz que todos os alvos que receberem o dano recebem menos 45% de defesa, ou seja, bastante redução de defesa de 45%, ou seja, quase metade que a defesa vem abaixo dos inimigos.
e depois torna-se mais fácil, por exemplo, fazer mais dano nos inimigos que tiverem esta redução de defesa. Se o efeito de redução de defesa terminar ou for dissipado, o alvo será silenciado durante 3 turnos. Portanto, se aquele efeito de redução de defesa acabar ou for retirado, não é? O alvo irá ser silenciado durante 3 turnos. Ou seja, durante 3 turnos aquele alvo não consegue fazer absolutamente nada. O lançador, que é ele, recebe 2 marcas escuras. Ou seja, ele irá receber 2 marcas. Ou seja, após a primeira marca, não é? Na primeira marca, após 2 turnos, ele causa 250% de dano a 2 inimigos aleatórios. Ou seja, na primeira marca, ao fim de 2 turnos, ele irá causar 250% de dano a 2 inimigos aleatórios. Voltamos ao mesmo que eu vos disse ali em cima, pode atingir só até um inimigo, né? Com este ataque, porque é aleatório. Mas ele irá atingir 2 inimigos aleatórios. Na marca 2, após 4 turnos, ele causa 250% de dano a 3 inimigos aleatórios. Portanto, ao fim de 4 turnos, ele volta a atacar e causar 250% de dano, neste caso, a 3 inimigos aleatórios. Portanto, estamos aqui perante um herói de ataque, que eu vos aconselho aqui na parte ofensiva, reforçar na grelha de talentos o seu ataque, para que o seu ataque ainda fique mais forte. É um herói que, se vocês tiverem outro herói que acelera, por exemplo, a velocidade de carregamento de maná, será um herói bastante bom para vocês terem na vossa equipa. Portanto, digamos, o seu grande defeito, digamos assim, será ser de carregamento lento. Porque se ele fosse rápido, seria aqui um problema este herói, um excelente herói, dos melhores que poderia haver no jogo, neste caso, porque é claro, não se pode ter tudo e então ele é de carregamento lento. Mas de realçar, por exemplo, naqueles eventos que todos os heróis são rápidos, é claro que isto depois altera logo depois para rápido e claro, ele irá provocar muito dano e muitos problemas nas equipas adversárias. Portanto, estamos aqui perante um herói, como eu vos disse, na grelha de talentos. Vocês devem apanhar tudo o que é espada, apanharem as espadinhas todas na grelha de talentos. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ser colocado à esquerda da vossa equipa. Porquê? Porque ele provoca baixa de defesa, ou seja, de menos 45%. Por exemplo, se existir algum herói que esteja carregado à direita, já pode usufruir então aqui desta baixa de defesa e, claro, irá provocar muito mais dano do que o normal. Portanto, ele baixa a defesa. Também é um herói, por exemplo, bom para Titã, porque ele irá baixar a defesa no Titã, por exemplo, em 45%. Se vocês não tiverem outro herói que baixe, por exemplo, mais, ele já tem uma redução de defesa nos adversários bastante boa de 45%, de menos 45% de defesa. Portanto, colocação na equipa à esquerda da vossa equipa, no canto esquerdo da vossa equipa, para que depois ele usufrua já os outros heróis já usufruam aqui da baixa de defesa. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8 a este herói, mais uma vez um herói com uma avaliação de 8. É claro que se vocês conseguíssemos alterar aqui a velocidade de carregamento lento, este herói até merecia mais pontuação da minha parte. Como eu vos disse, é o calcanhar de Aquiles, ou seja, digamos, a coisa menos boa neste herói será a sua velocidade de carregamento de maná, que é lenta. Mas como eu vos disse, se vocês tiverem um herói que acelera em maná, ou então nos eventos que tornam todos os heróis rápidos, ele, claro, será rei e senhor aí nesses eventos. Portanto, fica aqui este apontamento. Espero que vocês consigam este ou outro herói. Não esquecer, talentos é espadas, seguir o caminho das espadas. Colocação na equipa à esquerda da vossa equipa. Avaliação deste herói, um nível 8 para ele, de 0 a 10, é o que eu avalio aqui este herói. Fica aqui então esta avaliação. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou algum comentário a fazer, deixem aí nos comentários, que eu terei todo o gosto também em participar nas vossas opiniões e, claro, assim é que se podemos interagir aqui uns com os outros. Portanto, fica aqui este herói, espero que o consigam, o Vricolacas,
aqui este lobisomem, este morto-vivo que se alimenta de fígados humanos. Nunca esquecer aqui a mitologia grega. Então até à próxima, se Deus quiser. Um abraço aqui da parte do boss, não esquecer. Deixem aí os contactos, o link dos vídeos aí para promoverem nas vossas alianças, nos vossos amigos, para que tragam mais gente aqui para o canal do boss, para que a nossa comunidade continue a crescer como tem estado a crescer. A todos, despeço-me com a amizade, aquele grande abraço e votos de bom jogo aí para vocês. Até uma próxima, se Deus quiser.